Olá, amigos. Como é bom reencontrá-los mais uma vez para o nosso estudo semanal na Palavra de Deus, através da lição da Escola Sabatina, né? Vamos tentar mudar as siglas agora, né? A lição da Escola Sabatina, Projeto Pão Diário, né? E realmente é uma inspiração, uma bênção, toda semana estarmos reunidos aqui nesse canal para podermos discutir a respeito da Palavra de Deus, né? No YouTube, Projeto Pão Diário Lês, você pode se inscrever ali, já pode apreciar todos os conteúdos que ali já estão disponibilizados, né? Também disponibilizo aí para vários amigos aí, para todos os amigos, no Facebook, né, na minha página pessoal, Adão Cândido, e realmente eu vi os comentários, né, receber algumas recomendações também, são sempre bem-vindas, né, de maneira que o projeto tem sido uma bênção, tem sido uma inspiração, e que Deus continue nos abençoando nesse objetivo aí, né. Mandar um abraço especial aí para o nosso querido irmão José Martins, né, que é o responsável pela diagramação, que coloca ali, que posta os vídeos no YouTube, né, um meu grande abraço, né, também tantos outros aí que possivelmente seria difícil não citar o nome, né, mas todos esses que nos deixam um comentário, que pessoalmente nos dão um incentivo, o nosso muito obrigado, nosso grande e forte abraço, né? Enfim, sem mais delongas, estamos chegando aqui na nossa 12ª lição do trimestre, né? Lição da Escola Sabatina. Você estudou conosco aqui a lição do Gênesis, né? Estudamos durante todo o trimestre aqui a lição do Gênesis. Essa lição está se findando, é um projeto de 13 lições. Essa lição está se findando, hoje é a lição de número 12, né? Número 12, de maneira que você já precisa aí correr para adquirir a próxima lição, a lição do próximo trimestre, não estou com ela aqui em mãos, mas a lição do próximo trimestre que tem como título provados, título geral, né? Provados pelo fogo, né? Sem dúvida alguma, Deus tem grandes coisas para falar conosco. E ao finalizar essa lição do livro do Gênesis, né? Então, nós vamos estar tratando hoje a lição de número 12, que tem como título José, príncipe do Egito, né? Semana passada foi uma viagem simplesmente fantástica, extraordinária, pela história de José, e hoje não será diferente. Deus estará, através do Espírito Santo, nos guiando, né? E já aproveitando essa fala, vamos curvar as frontes, vamos pensar em Deus, fechemos os olhos e oremos. Bondoso Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento onde a tua palavra será aberta, e desde já te pedimos primeiramente perdão pelos nossos pecados e te pedimos a iluminação do Espírito Santo. Nós sabemos que somente através da iluminação do teu Espírito Santo, que conhece as tuas profundezas, nós entenderemos o que o Senhor quer para cada um de nós. Então fala conosco, Deus, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Lição de número 12. Interessante que essa lição de número 12, lição da semana passada, a lição 11ª, o destaque foi José, né? Lição de número 12, lição de número 11, né? 11ª lição, o 11º filho de Jacó, chamado José, né? Interessante que nessa lição, 12ª lição de número 12, vai ter um destaque maior a Benjamim, que é o 12º filho de José, aliás, de Jacó, embora nós estejamos aqui comentando especificamente de José, né? Título da lição, José, príncipe do Egito, né? De escravo a primeiro-ministro. Que história simplesmente extraordinária. Nós comentamos a semana passada, estamos dando continuidade essa semana. Simplesmente maravilhoso, sabemos tudo que Deus fez, a mão poderosa de Deus guiando a pessoa de José, né? De escravo a primeiro-ministro do Egito, né? De escravo a primeiro-ministro do Egito, né? Na semana passada nós terminamos falando a respeito de José, que foi levado à presença de Faraó
para poder, então, revelar, né, os sonhos que o faraó havia tido, e estava terrivelmente perturbado porque não sabia o significado dos seus sonhos, né? Nos sonhos de o faraó viu 7 vacas magras, aliás, primeiramente 7 vacas gordas, né? E depois veio 7 vacas magras ali no sonho de faraó, e essas 7 vacas magras feias foram contra as vacas gordas e bonitas e devoraram e comeram essas vacas, né? Também faraó torna a dormir e tem um segundo sonho. No segundo sonho, faraó então vê num pé de trigo, né, 7 espigas, né? 7 espigas gordas e cheias e bonitas. E depois, na mesma espiga surge, no mesmo pé surgem mais 7 espigas, mas essas mirradas e feias. E essas mirradas e feias vai contra ali as espigas boas, bonitas e cheias e devora e come essas espigas, né? 7 vacas magras comem as 7 vacas gordas, as 7 espigas feias comem as 7 espigas bonitas. Aí faraó ficou terrivelmente perturbado, o que significaria aquilo, e José, pela providência de Deus, né? José, pela providência de Deus, porque não é José o que revela ações, mas é o Deus Todo-Poderoso que estava revelando para faraó o que iria acontecer, né? E após essa apresentação ali do esposo, de tudo aquilo que José coloca diante de faraó, o capítulo 41 e o verso 41 do livro de Gênesis, né, que é o nosso verso para pano de fundo aqui, né, é o nosso verso para memorizar, capítulo 41, o verso 41 do livro de Gênesis diz assim, a Santa e Poderosa Bíblia, leia conosco, e diz assim: E faraó disse a José: Eis que o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Depois, então, de José revelar os sonhos a faraó, e não somente revelar os sonhos, mas também os significados dos sonhos, faraó diz: olha, eis que eu coloco você como organizador, como administrador, como primeiro-ministro de toda essa imensidão de terra, de toda essa imensidão de terra de todo o Egito, né? Que no mundo de então era a maior potência entre as nações, né? Então José se torna primeiro-ministro da maior potência que o mundo de então já havia visto, né? Essa aí foi a ascensão de José, né? E na parte de domingo a lição diz assim, a ascensão de José, e quero destacar, ler algumas coisas com você aqui, né? No primeiro parágrafo a lição diz assim, né? Ele propôs um programa econômico. A parte econômica do discurso de José foi mantida por Faraó, que estava interessado na estratégia que salvaria o Egito. Em outras palavras, não foi por ser bonzinho, não, mas foi por José vender a Faraó exatamente o que Faraó precisava comprar a fim de manter a terra do Egito em segurança, que Faraó constitui, por providência divina, que Faraó constitui José primeiro-ministro do Egito, né? Interessante que José, quando ele abre o esboço ali diante de Faraó e conta a respeito do que significavam os sonhos, ou seja, 7 anos, 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias e bonitas representavam apenas uma coisa, seriam 7 anos de grande abastança, onde os currais produziriam, onde a vegetação produziria de maneira abundante, enfim, seriam 7 anos de grande bênção, onde os lagos, os peixes se multiplicariam de maneira extraordinária. 7 anos de bênção representavam as 7 vacas gordas e as 7 espigas bonitas e cheias, né? E, por outro lado, as 7 vacas magras e as 7 espigas feias, mirradas, representavam também o oposto, ou seja, depois de 7 anos de grande abastança, haveria 7 anos de grande sequidão, onde os recursos não dariam, onde a chuva não cairia, onde os pastos não produziriam, onde as florestas seriam mirradas, enfim, os recursos da terra durante 7 anos estariam destruídos, né? Depois de José contar não apenas o problema, ele propôs para Faraó também a solução, né? E depois de propor para Faraó a solução, eles entendem o capítulo 41, versículo 28, você pode abrir tua Bíblia lá e ler, Gênesis, o capítulo 41,
e o versículo 28, Gênesis 41, versículo 28, eles então, capítulo 41, versículo 28, diz assim a Bíblia: esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que há de fazer. Né? E aqui ele começa a discursar, então, a respeito do que significaria 7 anos de, como nós já comentamos aqui, 7 anos de grande abastança, e depois 7 anos de muita dificuldade, sequidão. E no versículo 33, interessantíssimo isso aqui, né? Depois de mostrar para Faraó todo um sistema que deveria ser feito para poder acudir, para poder salvar o Egito, não somente o Egito e toda a terra, e não somente, interessante esse detalhe curioso, né? Salvar o Egito, mas fazer de Faraó também o monarca mais rico de todo o planeta, né? O versículo 33 do capítulo 41 de Gênesis, José continua dizendo, né? Agora, pois, escolha, Faraó, um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores da terra. E tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Enfim, aqui José dá esse conselho para Faraó: olha, já que vai acontecer o que eu disse que vai acontecer, porque o Deus do céu se revelou, coloque uma pessoa ajuizada, né? Pense bem, né? Coloque uma pessoa ajuizada para poder administrar a terra do Egito, né? E o capítulo 41, ainda nós vamos ler a partir do versículo 37, a profecia diz assim, a Bíblia diz assim, versículo 37, o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais, né? Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como esse, em que há o Espírito de Deus? E depois disse Faraó a José: visto que Deus se fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Versículo 40, administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Que coisa extraordinária, né? De escravo ao primeiro-ministro da maior potência do mundo de então, né? Enfim, nós podemos tirar algumas lições dessa história, desse começo de nosso bate-papo aqui, mas eu pensei em algo interessantíssimo aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. É lógico, é isso que nós estamos aqui, né? Você já ouviu falar de sorte? Algumas pessoas dizem: olha, fulano de tal tem muita sorte, outro ali tem um grande azar, parece que as coisas simplesmente não acontecem, parece que tudo acontece para essa pessoa, mas para outra pessoa parece que nada dá certo. Mas o que seria sorte, né? Eu vou dizer uma frase aqui que possivelmente você já deve ter ouvido, né? Que sorte, ela é a soma de competência com oportunidade. Sorte mistura, é a junção de competência com oportunidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque, de repente, alguém pode dizer: olha, José teve muita sorte, né? Talvez esqueça de todas as dificuldades que José passou, né? E é possível que eu esteja falando para alguém aí que hoje, pela graça de Deus, está muito bem abastado, está muito bem tranquilo, a família bem organizada, as finanças bem organizadas, que tem sua casa bem organizadas, enfim, que vive sob a bênção protetora do Deus Todo-Poderoso, né? Mas que na vida passada, talvez na infância, passou dificuldades tremendas. E algumas pessoas, por não conhecer a sua história, talvez olham para a tua vida hoje e dizem assim: olha, você é uma pessoa de muita sorte. Eu, infelizmente, sou uma pessoa muito azarada. Mas as pessoas, às vezes, não conhecem a história que está por trás daquilo que elas veem, né? Mais ou menos, de repente, na leitura superficial, alguns poderiam pensar isso na vida de José. Olha, José realmente foi uma pessoa de grande sorte, né? Mas a gente viu na semana passada que José realmente passou uma situação, na verdade, ainda estava passando uma situação muito difícil, até então se tornar primeiro-ministro da maior potência da terra, do mundo de então, né? Mas eu quero dizer para você, voltar nessa questão, né, que a sorte é a soma de competência com oportunidade, né? O que nós queremos dizer com isso, né? Esteja
adquirindo competências, aumentando o seu currículo, esteja se fortalecendo administrativamente, enfim, esteja fazendo cursos, né? Esteja enriquecendo o seu currículo, né? Para que quando a oportunidade aparecer, você possa, então, ter competência, né? Então, você possa ter, então, a competência para que quando a sorte aparecer, você, assim como José, possa colocar um plano de governo, você possa colocar... José propôs aqui um plano econômico, né? Quando a oportunidade aparecer, você, com a sua competência, com o seu currículo recheado, você possa, então, aproveitar essa oportunidade, desenvolver aquilo que você tem, então, trabalhado para que a sua sorte, digamos assim, a sua sorte, então, mude. Tá certo? Mas, enfim, é só esse primeiro start aqui da parte de domingo que nós queríamos comentar para vocês, com vocês, e já indo para segunda-feira, nós vemos aqui José confronta seus irmãos, né? Capítulo 42 do livro do Gênesis, você pode abrir a tua Bíblia lá, Gênesis do capítulo 42, eu vou abrir a minha Bíblia aqui, Gênesis do capítulo 42, nós vamos ver a partir do primeiro verso em diante, verso 1 ao verso 6, e assim diz a santa e poderosa palavra de Deus. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros, né? E ajuntou-o: tenho ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos, para que vivamos e não morramos. Versículo 13. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar a cereal no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda acaso algum desastre. E o versículo 5 diz: entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra, né? Versículo 6. José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra perante ele, né? Enfim, o versículo 5 aqui diz que não somente os filhos de Israel, né, mas outras pessoas, outros viajantes, né, pessoas de outras cidades, estavam indo para o Egito, porque a fome na terra realmente era devastadora, né? Havia acabado com tudo, não havia lavoura, não havia pecuária, enfim, a fome na terra havia acabado com tudo. E José, junto com, aliás, os parentes de José, os filhos de Israel, 10 desses filhos de Israel vão até o Egito, juntamente com outras caravanas ali, né? E versículo 6 diz que era José quem tratava pessoalmente desses negócios aqui, né? E eles então agora estão pessoalmente diante de José, que não conheceram. Tem um ditado que diz assim, que quem bate esquece, né? É bem verdade que havia se passado 20 anos, José agora estava com 37 anos, mas tem um ditado que diz que quem bate esquece, mas quem apanha não esquece não, né? E José não esqueceu. José viu seus irmãos. E eu fico imaginando que, ao ver seus irmãos, passou um filme na cabeça de José, desde a sua infância até o momento em que ele foi vendido como escravo para os ismaelitas ali, e depois vendido, no primeiro momento, para Potifar, chefe da guarda de Faraó, né? E depois todo o desenrolar que a gente já comentou aqui. Eu acredito que o filme passou ali pela cabeça de José, né? Na lição da semana passada, nós argumentamos porque a Bíblia diz, né? A lição diz, né? José, o mestre do sonho, no título da lição, né? E nós dissemos aqui que o sonhador, né? O mestre dos sonhos era um gracejo, era uma zombaria que os irmãos de José estavam fazendo com José, devido aos sonhos que o José tinha. José tinha sonhos que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. José teve um sonho de que eles estavam no campo com seus irmãos, 11 filhos, né? 10 irmãos de José, mais José, 11, e de repente os 10 filhos de Jacó ali, de Israel, rodeiam o feixe de José, né? Os feixes dos filhos de Israel rodeiam o feixe de José e se inclinam perante os feixes de José. Os irmãos de José ficaram terrivelmente
decepcionados, dizemos assim, né, terrivelmente entristecidos num primeiro momento, e depois tensionaram matar a José, né, acabaram com a vida de José, porque diziam, é um absurdo, como é que nós iremos nos inclinar perante você? Né? Só que a lição diz que agora eles estão ali inclinados, os 10 filhos, aqueles 10 que venderam José, 20 anos depois estão inclinados diante de José. Você já deve ter ouvido falar a respeito dos ladrões de sonhos, né? Eu não sei qual sonho que Deus, de repente, colocou no seu coração, e por A mais B, sem dúvida alguma, Deus deixou claro que é isso que Ele quer para a tua vida. Né? E, de repente, você contou o sonho para alguém. Eu quero te dizer uma coisa, cuidado para quem você conta os seus sonhos. Né? Existem pessoas que, infelizmente, parecem querer o seu bem, que, na verdade, não querem o seu bem. Né? É bem verdade que é difícil nós identificarmos essas pessoas, né? Que Deus nos direcione para que realmente os amigos de verdade sejam aqueles que escutem os nossos sonhos, que orem conosco, que possivelmente, se tiverem condições de fazê-lo, que nos auxiliem no caminho da realização desses sonhos. Né? Mas eu quero te dizer que se Deus tem um sonho na tua vida, não ouça o que diz os roubadores de sonhos. Né? É possível até que, como os irmãos de José, eles se levantem contra você, aqueles que você achariam que eram seus amigos, né? Que José achou, na verdade achou, não, eles eram irmãos de José e amigos de José, mas infelizmente eles tensionaram acabar com o sonho de José, né? Mas os sonhos de José eram os sonhos de Deus, e é isso que eu quero dizer para você, né? Se Deus tem um sonho para você, não adianta, não ouça aquilo que os ladrões de sonhos, de repente, colocam diante de você, que não vai dar certo, que você é uma fraude, que infelizmente isso não vai acontecer, que você está sonhando demais. Não, creia em Deus, porque se esse for o sonho de Deus para você, Deus moverá céus e terra para que esse sonho seja conquistado. Né? E eis aqui os irmãos de José, 10 filhos de Israel, né? Os 10 irmãos de José prostrados diante deles. Né? Era o sonho que José teve, e eles estão agora prostrados diante de José. Né? Se Deus tem um sonho para você, creia, em nome de Jesus, que Ele vai realizar esses sonhos aqui. Mas, enfim, José perguntou, de onde vens? E eles, olha, viemos de lá, etc e tal. E José diz, olha, vocês são espiões, né? Vocês vieram aqui para ver as fortalezas da terra e tal, para, de repente, no motivo de tentar destruir-nos, vocês são espiões. Ele, não, somos homens honestos. Quem sabe José pensou assim, honestos? Vocês fizeram o que vocês fizeram comigo há 20 anos e vocês se acham honestos? Sim, mas eles disseram, olha, nós somos homens honestos, nós viemos de Canaã e nosso pai está em Canaã. Olha, na verdade vocês estão vendo aqui 10 irmãos, mas nós somos 12. E, infelizmente, penúltimo irmão, o nosso irmão morreu, né? Morreu há 20 anos, e o mais novo, Benjamim, né, ele está com o nosso pai, que já velhinho, não pôde vir conosco, está lá em Canaã. E a profecia diz que quando José escuta isso dos ouvidos, dos lábios de seus irmãos, os ouvidos de José escuta isso dos lábios de seus irmãos, ele não pode ficar na presença deles. E José se retira, então, e José chora amargamente. Né? Recomposto, José volta e diz, verdadeiramente vocês são espiões. Verdadeiramente, parte segunda-feira aqui, né? Verdadeiramente vocês são, José confronta seus irmãos, verdadeiramente vocês são espiões. E se da verdade vocês não são espiões e de fato é como vocês disseram, então vamos fazer eu faço-lhes uma proposta, né? Vocês podem podem enviar um de vocês lá para que tragam Benjamim, para que tragam esse irmão mais novo, e se de fato esse irmão mais novo vier, eu saberei então que vocês não são espiões. Então, um de vocês, os 9 ficam, um de vocês vai, e eu saberei então que vocês não são espiões. E na parte de terça-feira, eu gostaria de argumentar com vocês a continuação dessa história. A parte de terça-feira diz assim. A parte de terça-feira diz assim, né? Abra a tua Bíblia no capítulo 40
no capítulo 43 do livro de Gênesis. Gênesis 43, nós vamos ler a partir do versículo 1 ao versículo 5, que diz a Bíblia. Capítulo 43 do livro de Gênesis, e o versículo 1 em diante, diz assim a Bíblia: a fome persistia gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai para comprar-nos um pouco de mantimento. Mas Judá lhe respondeu fortemente. Interessante esse versículo aqui, nessa palavra, né? Judá lhe respondeu fortemente: nos processou o homem dizendo, né, o governador daquela terra dizendo: não me vereis o rosto se o vosso irmão mais novo não vier convosco. Se resolverdes enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se porém não enviar conosco, não desceremos, pois o homem nos disse: não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier convosco. Né? Interessantíssimo isso aqui, né? E o versículo 49, 43, versículo, desculpa, 49, não, 43, o versículo 9. Judá dizendo: eu serei responsável por ele, da minha mão o requererás. Se eu te não trouxer e não te puser a tua presença, serei culpado contigo para sempre. Né? Interessante, termina a parte de segunda-feira com José bravo, né? Dizendo: olha, onde vocês volte para o Egito, para Canaã, e tragam o irmão mais novo. Interessante que vende para eles, né? Vende os mantimentos, coloca ali sobre os seus cavalos, sobre as suas, né, sobre as suas carruagens, digamos assim, né? E eles voltam para o Egito, mas não um deles, né? Simeão fica no Egito. E José diz: se vocês voltarem com o mais novo, então esse será solto. Interessante essa questão de Simeão, né? Por que Simeão ficou no cárcere ali? Os 10 voltam para ter com Jacó, para ter com Israel, mas Simeão fica preso no Egito. E Simeão só seria solto se Benjamim viesse com os demais irmãos. Né? Interessante, por que seria isso? Interessante que, se você ler a Bíblia, Espírito de Profecia de maneira mais específica, vai ficar evidenciado que, dentre os irmãos, quando fizeram aquela trama para poder prender a José e matá-lo no primeiro momento, e depois acabam vendendo por orientação de Judá, Simeão foi o que tomou a iniciativa, digamos assim, foi o que planejou a arquitetura mais feroz, né, para que se executasse o plano. Né? Interessante que esse Simeão e Levi foi aqueles que lá atrás entraram, formularam um plano, né, de destruir todos os homens da cidade de Siquém. Né? O homem era bravo, né? Simeão era bravo, tomou parte dianteira ali na execução do plano contra José. Né? E talvez por isso José tenha colocado ele no cárcere. Mas, enfim, nós não temos detalhe, mas a Bíblia diz que eles voltaram para Canaã e que as provisões, alimentos que eles levaram, acabou-se. Né? E nós acabamos de ler aqui a partir do capítulo 43, versos 1 ao verso 5, que acabam os seus recursos, eles então têm que voltar. Eu fico imaginando que quando os irmãos chegaram e colocaram para Jacó, para Israel, que Simeão havia ficado e que, se eles tivessem que comprar mais mantimento, teriam que levar Benjamim, como é que não deve ter ficado a cabeça de Jacó, né? Mas, embora não existam detalhes, a questão é que passa-se tempo, e Jacó praticamente não quer saber desse negócio de enviar Benjamim. Não vou enviar Benjamim, como é que eu vou perder o meu único filho, o filho da minha amada, né? O único filho da minha amada, já que o seu irmão José foi morto, foi despedaçado há 20 anos. Eu não posso permitir isso aí. Mas os recursos terminam. E não tendo mais como outro jeito de garantir a salvação própria e garantir a salvação dos seus filhos, e dos seus rebanhos, e dos seus servos e das suas servas, Jacó, então, decide, depois de Judá deixar claro, Judá, mais uma vez, aquele estressadinho que nós falamos ali,
Depois de Judá deixar claro que seria o fiador de Benjamim. Olha, eu garanto que eu trarei Benjamim. Depois de Judá deixar claro que ele traria Benjamim novamente, Jacó então permite que eles voltem e levem Benjamim com eles para a terra do Egito. Tem uma lição importantíssima para a gente aqui, né? Aqui Benjamim ele é um tipo de Cristo, né? Aqui Benjamim é um tipo de Cristo, né? Na semana passada nós falamos assim que quando José foi sequestrado, né? Quando José foi vendido, traído e teve que ir para ser escravo no Egito, ele ficou pensando, mas como é que vai ficar o coração do meu pai, né? Eles nunca haviam se separado, né? E agora aqui na pessoa de Benjamim é algo parecido aqui, né? Jacó fez o que poderia, digamos assim, para não precisar ter que enviar Benjamim ao Egito, né? Mas, infelizmente, como disse Judá, prontamente, se não fosse assim, não teriam como eles voltarem para garantir a sobrevivência, né? A profecia diz que quando o planeta Terra afundou-se no caos do pecado, né, quando roubos e lamentações falharam, Deus esvaziou os céus através da pessoa de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo foi o meio pelo qual a salvação de todos os seres humanos foi garantida, mas a semelhança de Jacó não foi fácil para Deus, né? O concílio do céu se reuniu e foi com bastante dificuldade que Deus permitiu que o seu filho viesse à terra, né? No caso de Jacó, Judá se ofereceu como fiador. Eu garanto, eu estarei com ele todo o tempo que ele estiver ali no Egito, e eu trarei para casa novamente, né? No caso do Filho de Deus, né, Judá aqui quase é um tipo do Espírito Santo, né? Porque no caso do Filho de Deus, quando veio a essa terra, o Espírito Santo era o encarregado ali de estar com ele todo o tempo, de protegê-lo, mas não protegê-lo da morte e não protegê-lo da tristeza, não protegê-lo do sofrimento e da morte, né? Mas, enfim, interessante essas questões, né? E José, quando eles então chegam no Egito, José vê aquela comitiva, agora os 10 filhos, né? Outras vezes 10 filhos, já que um está no cárcere, os 11 filhos ali, os 12 filhos, né, contando com José, estavam ali no Egito, e José então abençoou a Benjamim, né? Deus te abençoe, meu filho, né? José abençoou Benjamim, e mais uma vez José não consegue conter-se, né? Não consegue conter-se e se afasta. E vai para uma recâmara, num quarto separado, e chora copiosamente. Recobrado as funções, ele volta, recobrado o seu emocional, ele volta e manda que preparem ali os alimentos, um banquete para os seus irmãos, que ainda não sabiam que se tratavam de José, e todos eles estão comendo à mesa, pensando que José não podia entendê-los, né? Pensando que esse governador não podia entendê-los, falavam livremente. E José entendia tudo o que eles estavam comentando ali, né? E a profecia diz que José pede para que seja colocado porções no prato de cada um deles, só que a porção de Benjamim era 5 vezes maior, e José fica ali observando a reação deles, né? E qual que era a ideia por trás dessa estratégia de José, desses testes que José estava fazendo? José estava tensionando ver se de repente eles ficavam irritados porque o seu irmão mais novo era favorecido, né? José pensava na própria história. Meu pai me favoreceu muito lá atrás, e vocês ficaram terrivelmente chateados comigo, tentaram matar-me e acabaram vendendo. E José observava se eles teriam a mesma reação com Benjamim, mas não, eles não estavam nem aí, digamos, né? Eles estavam tranquilos, cada um comia a sua porção sem ficar pensando ali na quantidade maior que o Benjamim estava comendo ali, né? Essa era a intenção por trás da ação de José, né? Ver se porventura os seus irmãos ficavam chateados porque o filho mais novo era beneficiado, né, pelo governador do Egito agora, né? E eles ficaram tranquilos quanto a isso, né? Enfim, refeição feita,
os cavalos já com seus mantimentos sobre os lombos, as cargas já postas sobre outras cavalgaduras. Eles estão para voltar para o Egito, para Canaã, sair do Egito e voltar para Canaã, para a terra dos seus pais. Imagina a ansiedade de Jacó esperando que seus filhos, principalmente que Benjamim, voltasse. Mas eis que José, mais uma vez, fez uma outra prova. E a lição de quarta-feira diz que o copo, tem o título aqui, o subtítulo, o copo de adivinhação. Né? Coloca o dinheiro desses moços dentro da sacola deles. E na sacola do mais novo não coloca apenas o dinheiro dele, coloca também esse copo de prata bonito, que coloca ali. E dispersa eles. E assim os administradores de José fizeram. Mas mal haviam acabado de sair do palácio, e o administrador, por orientação de José, corre após ele e diz, mas olha, o que vocês estão fazendo? É um absurdo o que vocês estão fazendo. Depois de toda a gentileza que meu senhor fez com vocês o tratam dessa forma, o roubando. E Judá, mais uma vez Judá, o homem do coração duro. Nós vimos na lição da semana passada que Judá foi aquele que disse, olha, qual seria o benefício se nós simplesmente matássemos José? Será que não seria mais interessante nós vendê-lo para que lá no Egito ele morra depois de muito tempo de sofrimento? E eles decidem fazer então, né? Eita, homem do coração duro, mas Judá se adianta e diz, olha, não, conosco não tem nada. Isso você vai ver no pai de quarta-feira. Conosco não tem nada, nós não somos homens assim, nós não pagaremos mal por bem de forma alguma, né? Não, mas na sacola de vocês existe aí o copo do meu senhor, o copo da adivinhação do meu senhor. E eles dizem, não, de forma alguma, podemos registrar? Sim, vocês podem registrar. Vou começar do mais velho, não tem problema. E começam do mais velho, e vai, e quando chega na sacola de mantimentos de Benjamim, encontram ali o copo da adivinhação, né? O copo da adivinhação do seu senhor. O copo da adivinhação do administrador, do governador do Egito. Né? E o semblante de Judá cai. E ele entende que, infelizmente, eles são passíveis de prisão e escravidão. Né? Prisão e escravidão, ou prisão e morte. Né? O semblante de Judá cai. E na presença de José, eles dizem, né? Na presença de José, eles dizem, olha, o que podemos dizer, né? Abra a tua Bíblia no capítulo fica mais tranquilo se nós lermos, né? Gênesis, o capítulo 44. Gênesis, o capítulo 44. Deixa eu ver. Gênesis, o capítulo 44. Gênesis capítulo 44, deixa-me ver um versículo aqui que é bem interessante, que eu gostaria de comentar com vocês aqui para a nossa sequência. Deixa eu ver. Versículo 16, 44, o versículo 16, a Bíblia diz assim, então disse Judá, que responderemos ao meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de seus servos? Eis que somos escravos de meu Senhor, tanto nós, como aquele em cuja mão se achou o copo. Que diremos, né? Versículo 16, o que podemos dizer a meu Senhor? Que falaremos? Não temos justificativa. E olha, nós estamos sofrendo a penalidade por termos feito um agravo muito grande com o nosso irmão, que eu citei para o senhor um tempo atrás, né? E o intérprete traduzia tudo isso para José, né? E nós estamos pagando a consequência, Deus está nos punindo, né? Pelos pecados que cometemos atrás com o nosso irmão, e de fato, o nosso irmão José, e de fato nós somos culpados, né? Não somente nós, como esse com quem foi achado o copo, todos nós seremos escravos do meu Senhor. Não tem justificativa para o que nós fizemos, né? Todos nós agora, a partir de agora, seremos os teus escravos, né?
Em Gênesis, capítulo 44, versículo 17, interessante o que diz José, né? Seu intérprete, né? Mas ele disse, né? Longe de mim que eu faça tal, o homem em cuja mão foi achado o copo, esse sim será o meu servo. No entanto, vocês podem subir em paz para seu pai, né? Subir para onde? Subir para quem? Subir como? Subir para o meu pai? Subir para Canaã? Subir em paz? Judá, mais uma vez, aquele Judá, coração duro, diz, olha, meu Senhor, longe de mim fazer tal coisa, longe de que nós façamos tal coisa. E contou-lhe uma história para José, né? Nosso pai sofreu por demais, nós estamos sendo punidos pelo pecado que nós fizemos contra nosso irmão lá atrás, né? Nós estamos punindo, né? Não era nem para esse jovem ter vindo conosco, não justifica o que ele fez, não justifica, mas não era nem para ele ter vindo conosco. Meu pai não queria permitir que ele viesse, né? Ele é o seu consolo da vida de ancião, ele é seu consolo na velhice. E se acontecer dele ficar escravizado aqui no Egito, eu não poderei olhar mais o rosto de meu pai. Certamente meu pai se definhará até a morte. E mais uma vez eu não poderei contemplar o rosto do meu pai. Eu já vi o sofrimento que ele teve esses 20 anos pela perca do nosso outro irmão. E José, então, e Judá, esse do coração duro que fez o que fez atrás, ele propõe. Ele diz, olha, que eu fique no lugar dele. Que eu fique no lugar dele, mas que esse possa ser liberto para voltar para casa. Eu não poderei viver, né? E contemplar mais uma vez a tristeza nos olhos e nos dias de angústia de meu pai. Né? Interessante essa questão. Né? O homem de coração duro, Judá, né? O homem de coração duro agora se dispõe a ficar a pagar a pena pelo erro cometido ali por Benjamim. Agora, se Judá do coração duro, ele praticamente ele reflete, digamos assim, a pessoa de Jesus Cristo, né? Como se ele, nesse momento aqui ele estivesse sendo um tipo de Jesus Cristo ali. Né? Felizmente, a Bíblia diz, capítulo 6, o verso 23, o livro de Romanos, diz que o salário do pecado é morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas esse gratuito de Deus, a vida eterna, foi conquistado a duras penas, né? No final do versículo 23, né? Dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? E se você abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, pode abrir a sua Bíblia lá no livro de Romanos, no capítulo 5 e no versículo 18, para nós fecharmos esse pensamento aqui. Capítulo 5, verso 18, nós lemos o seguinte: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, para a morte, para a aniquilação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação, ou seja, através de Jesus Cristo, pelo ato de Jesus Cristo, veio a graça, a salvação a todos os homens. Né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? Eu fico pensando em José ouvindo Judá falando essas questões, né? É possível que quando José estivesse ali no poço, ele pode ter, de repente, ouvido Judá proposto, tendo proposto, né? Tendo feito a proposta, dele ser lançado como escravo, ser vendido e lançado como escravo no Egito, né? E deve ter pensado, homem, que homem de coração duro, maldoso, quanta maldade nesse coração. E agora, de repente, José olhando aos olhos de Judá e vendo ele, meu Senhor. Né? Interessante a lição aqui de quarta-feira, no finalzinho, no último parágrafo, ela diz assim: a intensidade da emoção dos irmãos e sua reação são significativas. Estavam todos unidos na mesma dor, temendo por Benjamim, que estaria perdido como José, e como ele se tornaria escravo no Egito, embora fosse também inocente. Por isso Judá se ofereceu para ser levado como escravo, em lugar de Benjamim. Assim como o cordeiro foi para o sacrifício, né?
Judá se apresentou como sacrifício para a substituição, cujo propósito era justamente enfrentar aquele mal que assolaria seu pai, né? Todos os irmãos estavam unidos nessa dor e entendiam que era devido ao pecado que eles haviam cometido lá atrás que eles estavam passando esse aperto aqui, né? É possível que eu esteja falando para alguém que esteja passando algum aperto e, de repente, sem dúvida alguma, consegue entender que esse aperto, essa dificuldade que está passando é devido a algumas condutas erradas que teve lá atrás. E eu quero te dizer que, sim, isso é possível, sim, né? Mas Deus tem grandes lições para você, né? Deus quer que você reflita e tome uma posição firme ao lado dele, né? E ainda que, de repente, tendo a tomar essa posição firme ao lado dele, se tiver que passar por essas angústias, que você permaneça firme ao lado dele, que a lição possa te purificar, né? Esse é os objetivos da aprovação, né? Da lição que nós estudaremos na semana, no trimestre que vem, né? Esse é o objetivo das provações, se purificar o seu caráter, para que o seu caráter seja totalmente limpo e cristalino diante de Deus, a fim de que você, na medida humana, possa ser uma pessoa perfeita, né? E finalizando, na parte de quinta-feira, eu sou José, o subtítulo, né? Eu sou José, né? Eu sou José, seu irmão, né? A profecia diz, vamos ler, que fica mais bacana quando a gente lê, capítulo 45, o versículo 1 em diante, diz assim a Bíblia. Então José não se pôde conter diante de todos os que estavam com ele e bradou, gritou, clamou, né? Fortemente, fazei todos sair da minha presença. E o versículo 2 diz, e levantou a voz em choro de maneira que os egípcios, todos os egípcios puderam ouvir, a casa de Faraó pôde ouvir. Né? O versículo 3 diz assim, e disse a seus irmãos, eu sou José, ainda vive meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder porque ficaram atemorizados. Imagina a cabeça dos irmãos agora não entenderam nada, mas como assim, José? É alguma espécie de brincadeira? E o versículo 4 diz, continua dizendo, né? Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se a José. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Que coisa simplesmente extraordinária, tremendo. Versículo 5, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Que coisa extraordinária, né? Olha, saiam todos. José já não pode conter, José já não vai para uma sala reservada. Ele disse, olha, saiam todos, eu preciso falar. Ele disse para os seus irmãos, eu sou José, né? Eu sou aquele que vocês venderam para o Egito. De repente, olhando para o outro, um irmão olhando para o outro, dizendo, agora acabou, agora estamos todos perdidos, né? Por isso dessas coisas todas estão acontecendo, agora acabou tudo para a gente, né? Mas a ideia era a ideia de redenção que José tinha, né? Não a ideia de punição. Eu sou José, a quem vocês venderam depois de ter maltratado de uma forma terrível, né? Eu sou José, a quem vocês traíram. Mas fiquem tranquilos, né? Porque Deus estava comigo e Deus estava nesse propósito. Deus transforma a maldição em bênção, né? E foi para a conservação da vida que ele permitiu que vocês fizessem o que vocês fizeram comigo, né? É interessante essa questão, né? Às vezes a gente está passando por umas dificuldades grandiosas na vida, né? E a gente fica pensando por que Deus, de repente, está permitindo que tal coisa me aconteça, né? Ou talvez alguns inimigos se levantem contra nós, eu não sei, se algum inimigo tem se levantado contra você, a gente pensa, por que Deus permite que tal coisa aconteça? Eu sou servo dele, eu estou prezando por fazer a vontade dele, porque Deus permite que tal coisa esteja acontecendo, né? Olha essa explicação de José, olha, foi para a conservação da vida que Deus permitiu essas coisas, né? É um ditado que a gente diz, não pergunte a Deus por quê, mas para quê, porque Deus tem um propósito em permitir que algumas situações
nos aconteçam, né? É possível que, não sei se nessa terra todas as explicações serão dadas, mas um dia nos céus, pela graça de Jesus, nós poderemos saber os motivos que Deus tinha por trás das provações que Ele permitiu que nós passássemos, né? E Ele diz para seus irmãos: olha, não fiquem chateados, não fiquem irritados, bravos, angustiados um com o outro. Não, não. Deus era o soberano sobre a minha vida. Ele poderia ter desfeito tudo aquilo que vocês fez, mas Ele permitiu. Se Ele permitiu, foi porque Ele tinha esse propósito de agora, né? Que eu pudesse conservar a vida de todos vocês, não somente de vocês, meus parentes, mas de todas as pessoas desse mundo de então, né? Foi com a permissão de Deus, foi com a permissão de Deus que José passou pelo que passou, né? Não precisam vocês se desculparem aí, né? Capítulo 45 ainda, para nós finalizarmos aqui, algumas palavrinhas finais, capítulo 45, versículo 14, versículo 15, a Bíblia diz assim, né? E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. No versículo 15. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Interessante essa questão, né? José foi e abraçou a todos os seus irmãos e beijou, em especial Benjamim, né? E depois beijou a cada um deles, representando ali o perdão, representando ali a reconciliação, né? Que coisa tremenda, que história simplesmente extraordinária, né? A lição termina dizendo que José disse para eles: olha, voltem para lá, tragam meu pai, porque vai haver muito tempo de fome ainda sobre a terra, né? Só passou-se 2 anos, ainda tem mais 5 anos de grande angústia. Tragam meu pai para cá e eu vou colocar vocês no melhor da terra. Eu vou dar o melhor para o meu pai na velhice dele. Aqui teremos outras lições que nós vamos abordar agora, mas quem sabe em outro momento, né? Ele pede então para que os irmãos de José voltem para Canaã e tragam de lá seu pai Jacó. Que história simplesmente extraordinária Deus nos proporcionou através da leitura dessa lição. E a lição da semana que vem, ela diz assim a respeito de Israel no Egito, né? Jacó no Egito. Como é que foi esse encontro? Como é que foi esse encontro aí de José com seu pai e etc. e tal? A gente vai comentar com detalhes na lição da semana que vem, né? Que lição simplesmente extraordinária foi essa que o Senhor nos proporcionou. Eu quero terminar fazendo minhas considerações finais aqui, dizendo que, a respeito da lição da parte de terça-feira, quando diz que não foi sem luta, sem sofrimento, com grande tristeza, que Jacó permitiu que Benjamim fosse levado com seus irmãos ao Egito. E eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus: você é muito valioso para Deus, né? Muito valioso para Deus. As pessoas que estavam ali ao redor de Israel, de Jacó, eram muito valiosas para ele. Ele não poderia permitir que essas pessoas morressem. Você é muito valioso para Deus. Deus não poderia permitir que você morresse sem esperança da vida eterna. E por isso, na pessoa de Jesus Cristo, Deus veio a esse mundo para morrer em seu lugar, para te garantir a vida eterna. Mas não foi sem grande sofrimento que Deus permitiu que o seu filho viesse a esse mundo para viver, sofrer, morrer por mim e por você. Que o Espírito Santo te ajude, que o Espírito Santo me ajude a considerar essas questões com bastante carinho e nos colocarmos inteiramente nas mãos de Deus. Curva a sua fronte, feche seus olhos, oremos a Deus para terminarmos a lição dessa semana. Bondoso Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pela rica lição que tivemos durante essa semana que se passou. Muito obrigado por esse tempo aqui, discutindo a tua palavra nesse dia em especial. Queremos te pedir em nome de Jesus que, a semelhança de que tu fez com José, o Senhor também transforme a nossa vida de maneira extraordinária, né? Eu não sei pelos vales que nossos irmãos estão passando, os meus irmãos não sabem pelas dificuldades que eu passo, mas eu tenho certeza absoluta que o Senhor tem grandes planos para nós. E a semelhança de José, do que aconteceu na vida de José, o Senhor transformará maldições em bênçãos. Nós não seremos cauda, nós seremos cabeça, para a honra e glória do nome santo de Jesus. Nós te pedimos essas bênçãos agradecidos. Amém. Forte abraço, que Deus te abençoe e até um próximo encontro.
José teve um sonho e contou, você pode sonhar que Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, ele não desistiu, esperou na promessa e Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os planos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer, toda a autoridade estará com você. Deus vai realizar os seus sonhos, mesmo em tempo de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar, nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e venceu através da fé. Como José teve um sonho e contou, você pode sonhar que Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, ele não desistiu, esperou na promessa e Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os planos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer, toda a autoridade estará com você. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempo de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e venceu através da fé. Esperou Deus agir e venceu através da fé. Amém. Deus seja louvado.